Olá, ele é advogado, mestre em literatura brasileira, poeta, linguista, ensaísta e tradutor, tem mais de 20 títulos publicados e acaba de lançar a 10ª edição do livro Jaguaribe Memória das Águas. Luciano Maia é o nosso convidado de hoje do Cabeceira. Tudo bem, Luciano? Tudo em paz, tudo tranquilo. Luciano, que fatores te inspiraram no Rio Jaguaribe ao ponto de você escrever um livro inteiro sobre esse rio? Eu acho que, em primeiro lugar, eu devo dizer que foi a minha infância passada às margens do rio. Eu sou de Limoeiro do Norte. A cidade de Limoeiro é uma ilha do Rio Jaguaribe. O Rio Jaguaribe, quando chega na divisa de Tabuleiro com Limoeiro, se abre e forma algumas ilhas, a maior das quais é a cidade onde eu nasci, Limoeiro do Norte. E isso já é um motivo mais do que suficiente para ter no Rio uma fonte de inspiração assim inesgotável. E são 70 versos, né, que falam de vários temas, de pescadores, bichos, de vidas que giram em torno do rio, não é isso? É todo um universo, um micro-universo de ressonâncias de bichos, de plantas, de paisagens, da várzea, da caatinga, dos tabuleiros. São 1000 versos, na verdade. Se pudesse dividir o livro sequencialmente, poderia dizer que são 70 ou 72 poemas. Na verdade, o texto do Jaguaribe forma um unus, um único texto referente à vida e à morte que giram em torno do rio. É quase um poema épico, então? É um poema com características de épico e narrativo, mas também, eu acredito que muito lírico, sabe? Seria um épico lírico. E então, você tem, esse já é a 10ª edição, né? Mostra pra gente e tô vendo ali um trabalho anterior também, não é isso? Anteriormente foi lançado esta edição aqui, com o patrocínio do governo do estado do Ceará, e este livro, o próprio Jaguaribe, totalmente musicado pelo Roger Rogério e cantado por várias vozes, inclusive a dele, da Tete, do Eugênio Leandro, que é meu conterrâneo lá de Limoeiro, e muitas outras pessoas. E finalmente, a 10ª edição, que é essa de que se fala agora, me orgulho muito de ter este livro ter alcançado a 10ª edição nacional e ter sido traduzido lá fora, nos Estados Unidos, na Argentina e na Romênia. Assim que o livro tem traduções nessas 3 línguas já. Certo. E comemorando aí 30 anos, né, da publicação. Pois é, a primeira edição é de 1982. Eu não imaginava naquela época que este livro ia ter tanta repercussão, que ele iria correr tanto mundo, sabia? Eu não imaginava isso, mas isso me dá muita alegria. Você disse também que nem imaginava que seria um poeta, né? Quando começou a escrever aos 13 anos. Pois é, naquela época eu escrevia mais por um impulso de adolescente. Eu tinha 13 anos quando comecei os primeiros versos e não podia mesmo imaginar que um dia viria a ser reconhecido como poeta, como escritor. Quis o destino, a poesia que fosse assim, né? E houve alguma mudança nessa 10ª edição? Não. Não houve nenhuma mudança. O que houve é o seguinte, com relação a edições anteriores, se não me engano, a 5ª e a 7ª, por aí, eu acresci poemas que estão também nesta 10ª, em que algumas outras edições não contam com esses poemas. Uma parte do livro que eu chamo de Ainda o Jaguaribe. E fala um pouco aí da Academia Cearense de Letras, você também ocupa uma cadeira lá, não é isso? É assim, eu ocupo a cadeira 23 da Academia Cearense, desde 12 anos por aí, ou mais. 13 anos. Bom, a academia é um fórum muito útil, muito bom para os debates em torno da literatura, em torno do rumo da cultura do Ceará, no modo geral. E a nossa academia é a mais antiga do Brasil, mais antiga mesmo do que a Academia Brasileira de Letras. E alberga lá naquele prédio várias outras academias que se servem dela
como sede para suas reuniões. Então a Academia Cearense tem sim um papel importante a cumprir na sociedade, não só na sociedade letrada, digamos assim, mas também no sentido de ampliar os conhecimentos para os estudantes, os secundaristas, para promover congressos e simpósios, inclusive pelo interior. Agora, o nosso atual presidente pensa em promover reuniões com academias do interior do Ceará. Isso é uma boa ideia e creio que isso será de muito bons frutos para nós todos. Você também é cônsul da Romênia, não é? Como é esse trabalho do consulado? Pois é, aqui no Ceará todos os consulados são honorários, né? Isso significa dizer que nós não somos diplomatas de carreira, e sim nomeados para este cargo honorário. No caso da Romênia, que é aqui em Fortaleza, as nossas relações têm sido mais no âmbito das instituições de cultura, convênios entre as universidades de lá e daqui, já firmamos alguns convênios. Recentemente a embaixadora da Romênia esteve na Unifor, onde eu leciono, e firmamos uma espécie de pacto de colaboração discente e docente, no sentido de intercambiar alunos e professores romênios e brasileiros. Legal. Voltando aí ao livro, Jaguaribe Memória das Águas, nesse livro, estou aqui com o meu exemplar, a gente encontra aí as ilustrações, são de Aldífares Rios. São do Aldífares. Há tempos que eu uso as ilustrações do Aldífares, porque eu considero o traço do Aldífares muito nosso, assim, muito ligado às raízes do interior, como eu sou. E tem um poema para ele também, né? Ah, sim, tem um poema. Tem no final do livro, não é? No final do livro você traz um poema para o Aldífares, tem também para os seus irmãos. Tem os cataventos, não é? Uhum. E para o Francisco de Carvalho, poeta também. Grande poeta Francisco Carvalho, meu amigo, saudoso Carvalho. Fala um pouquinho aí dessa relação com os seus amigos, essas homenagens. Sobre o Carvalho. Em 1981, um amigo meu, o saudoso Rogaciano Leite Filho, me levou até o gabinete onde trabalhava o Carvalho, eu com os manuscritos do meu primeiro livro, poemas escritos durante os anos 70. Ele nos recebeu afavelmente, mas com uma certa reserva. E até me disse assim, olha, o terreno da poesia hoje é um terreno muito minado, é preciso ter muito cuidado com isso. Eu tinha ido simplesmente pedir que ele escrevesse o prefácio para o livro. E eu saí de lá achando que ele não ia escrever o prefácio para o livro de jeito nenhum. Mas uma semana depois, mais ou menos, ele me ligou, pedindo para eu passar lá. Foi uma grande alegria, né? Ele escreveu um prefácio belíssimo e de lá para cá ficamos muito amigos. Ele escreveu muito sobre meus trabalhos, ele sempre me acolheu muito bem e sempre escreveu trabalhos sobre meus livros. Eu tinha por ele uma amizade muito grande e o falecimento dele representa uma perda, assim, uma lacuna grande, né? Para a nossa poesia, para a nossa literatura. É isso, professor. Então, aqui o livro Jaguaribe Memória das Águas, na sua 10ª edição. E a gente agradece a sua presença, deseja todo sucesso, que você continue produzindo aí muitos frutos para a nossa literatura cearense. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para dizer que hoje, que eu sou considerado poeta, tenho a felicidade de dizer que continuarei tentando, escrevendo e buscando, onde puder, encontrar poesia. Obrigada. Obrigado também. Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima.